Convidamos o executivo de contas da FedEx Express, Marcelo Rezes, para falar sobre a logística global, vai além de simplesmente transportar produtos. Bom, gente, boa tarde a todos. Para mim, assim, um privilégio estar aqui hoje, né? Eu acabei chegando próximo do meio-dia. A agenda realmente é bem acelerada, assim como a nossa atividade, mas por se tratar de um evento em que tem uma diversidade muito grande de informações, sempre acaba sendo uma oportunidade interessante trocarmos essa experiência. Tem muitas pessoas que estão aqui hoje que eu conheço, né? Algumas de longo tempo, isso também acende uma luz amarela, quem sabe, ou tem um bom network ou minha aposentadoria está próxima, né? Um dos dois. Mas vamos em frente. Bom, gente, a minha atividade basicamente é comércio exterior. Eu trabalho em uma das maiores empresas do mundo, que hoje, com o processo de aquisição da TNT, aproximadamente 1 ano e meio atrás, já é considerada a maior empresa de logística do Brasil. Nós atuamos com diversos tipos de serviços. A minha divisão é divisão internacional, ou seja, hoje eu cuido especificamente de negócios que envolvem a parte de importação e exportação. Na realidade, o meu trabalho consiste basicamente em venda consultiva, ou seja, como a minha empresa ela tem um número muito grande de serviços, seria humanamente impossível eu sentar, por exemplo, na frente do Marcos, aquela simpatia de pessoa, e dizer para ele: Marcos, eu tenho 211 serviços para te apresentar nesse momento. Ele simplesmente iria abrir a porta e me mandar embora. Então, a ideia não é mais essa. A ideia realmente é nós sabermos o que as empresas precisam e, principalmente, nos colocarmos como um facilitador de negócios, né? E é basicamente sobre isso que eu vou estar falando nesse momento. Aqui a parte importante do processo, né, que seria a parte operacional. Nós não vamos conseguir hoje gerar uma operação de e-commerce sem fazermos o beabá, né, que é a questão de documentação. Então, eu tenho a cobertura hoje muito atual do DRE e da DUI, que é um processo que veio realmente para ficar. Ele simplifica e muito um processo de exportação hoje para qualquer tipo de produto, seguindo esse regramento de valores, né, obviamente. Emissão de documentos, que acredito que a grande maioria das pessoas que estão aqui hoje conhecem também, conhecimento aéreo, nota fiscal. E, finalmente, o processo como um todo, que é um pedido de coleta e, obviamente, um documento, uma informação extremamente importante, tanto para quem vende quanto para quem compra, seria o número do conhecimento aéreo, que faz esse controle todo do processo, desde a saída do ponto de origem até a chegada na mão do consumidor final. A gente fala muito de serviço porta a porta, né, porque, basicamente, né, nesse tema de e-commerce, ele é fundamental. Temos duas modalidades hoje, né? O B2B e o B2C. Normalmente, o B2C, que seria a origem cliente final, consumidor final, ele pode ter um custo diferente em função de uma operação que pode gerar um custo adicional. Eu posso explicar de uma forma muito simples. Por exemplo, eu vendo um produto para a Dione, que está aqui na minha frente, na minha empresa vendeu um par de sapatos, por exemplo, fomos fazer a entrega na casa dela, lá em Los Angeles, e ela não estava em casa. Ou seja, trazemos o produto de volta para a nossa base e, no dia seguinte, teremos um novo processo operacional de entrega, ou seja, isso gerou um custo adicional. Então, nesses casos, especificamente, eu preciso fazer uma análise muito bem detalhada do processo para que não se onere a operação e, de uma certa forma, possa até inviabilizar a continuidade do processo. Aqui eu trago para vocês uma análise muito rápida, muito objetiva de um processo de e-commerce, né? Que ele tem um início, a questão de consumidores, depois loja virtual e o processo como um todo, forma de pagamento, ambiente seguro, tudo mais, tá? A questão da aprovação,
transporte, delivery. É muito importante, eu vi que no início aqui, quando eu cheguei, o pessoal estava falando sobre Paraguai e Bolívia, né? É muito importante que as empresas, as pessoas que trabalham com comércio exterior e estão visualizando oportunidades no e-commerce, também procurem informações sobre legislação aduaneira. Ah, Marcelo, legislação aduaneira? Sim, legislação aduaneira. Existem produtos que são considerados itens proibidos em determinados países, produtos que têm legislação de cobrança, né, com relação à tributação, que é bem diferente do que nós possamos imaginar. Enfim, então esse tipo de conhecimento ele é muito bem-vindo. No nosso caso, nós temos uma plataforma dentro do próprio site que ajuda muito com isso, e pode ser assim, um diferencial realmente na questão do processo da venda como um todo. Então, aconselho assim, as pessoas que estão envolvidas nisso que procurem buscar mais informações sobre isso. Eu trago um exemplo bem legal para vocês sobre a questão de conceito de venda. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar sobre sapato vegano. É um negócio meio estranho, né? Sapato vegano. Eu estou trabalhando hoje num projeto muito interessante com uma empresa gaúcha, que eles trabalham com esse tipo de produto. E para vocês terem uma ideia, a matéria-prima que a empresa utiliza para a produção desses sapatos são roupas de brechó. Mas, de novo, ficou mais estranho ainda. Sim, é um sapato que é um conceito diferente. Para vocês terem uma ideia, o valor médio de um par de sapato desses é em torno de R$400, e eles não estão dando conta de atender o mercado brasileiro. 97% praticamente venda online, e nós estamos iniciando um processo agora de partirmos para a etapa de colocarmos esse produto em diversos lugares do mundo. Para minha surpresa, minha filha voltou da Austrália agora, ela ficou alguns anos lá estudando, e eu conversando com ela, ela disse: pai, eu estou seguindo uma empresa aí de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, no Instagram, e eu fui olhar, era exatamente a empresa do sapato vegano. Então, assim, gente, é extremamente interessante esse processo, esse mercado. Existem assim, situações que nós não podemos imaginar, que o nosso produto também, um outro detalhe que foi falado aqui na parte da manhã, né, sobre, eu preciso que as pessoas conheçam o meu produto, mas eu preciso saber se realmente o meu produto é adequado para aquele mercado. Essa resposta não existe, gente. Essa resposta nós temos que descobrir no dia a dia. E eu tenho certeza absoluta que todos vocês que estão aqui hoje têm produtos extremamente interessantes. E também uma outra certeza que se realmente, pegando a deixa do Marcos, a questão da dedicação e do conhecimento, do know-how, nós temos realmente um mercado bastante interessante a ser explorado. Bom, claro que a questão da embalagem também é fundamental, né? Então eu trago aqui alguns detalhes extremamente importantes. Eu tenho alguns clientes que me chamam de Forrest Gump, tá? Porque eu sempre tenho uma história para contar de alguma situação, né? Mas, enfim. Hoje também nós trabalhamos com um grande importador dos produtos da Disney, e ele me chamou lá esses dias dizendo: Marcelo, eu estou muito preocupado, porque todos os lançamentos da Pixar, que vêm dos desenhos animados, que eu recebo os brinquedos aqui, normalmente o produto está com avaria. Aí nós vamos fazer uma análise mais criteriosa. O nível de embalagem que ele tinha, né, que a grande maioria vem de Hong Kong, era muito, muito, muito ruim, não era bom. Então nós fizemos uma análise bem detalhada. Nós temos também uma área de engenharia dentro da própria FedEx, que é um laboratório de embalagens que fica lá no Tennessee. Nós conseguimos, para vocês terem uma ideia, homologar hoje embalagens para diversas empresas no mundo inteiro. Essa homologação, ela vem com um certificado da área de engenharia da empresa, ou seja, determinadas operações são feitas somente se as embalagens forem homologadas por esse determinado laboratório. Então, isso é muito interessante. É totalmente gratuito um processo de homologação de embalagens. Se algum de vocês tiver um produto e a embalagem seja um problema, podem me procurar depois da apresentação, que eu posso ajudá-los com isso também. Questão de etiquetagem, empacotamento, enfim, são detalhes extremamente importantes. E, gente, isso faz muita diferença
Parece que eu estou chovendo no molhado aqui, mas não é. Gente, isso faz muita diferença mesmo, porque nós estamos falando de produtos chegarem nas mãos de quem comprou, né, que é uma parte extremamente importante do processo, em condições de serem utilizados, né. E, então, assim, esse detalhe pode também fazer a diferença, principalmente quando a gente fala de produtos que são frágeis. Eu lembro, eu já trabalhei muito também com o pessoal aqui de Bento Gonçalves, do consórcio de vinhos, o Wines from Brasil, a Associação Brasileira de Enologia. Nós fizemos um processo bem legal de desenvolvermos uma embalagem para transportes de espumantes de vinhos. Eu recebi, inclusive, da empresa lá nos Estados Unidos um reconhecimento do nosso presidente em função dessa embalagem. Foi um processo bem interessante. Por isso que a nossa preocupação realmente tem que ser muito ampla. Ela começa desde do processo inicial até detalhes que são, às vezes, imagináveis no processo como um todo. Aqui eu trago alguns produtos também, né, porque, enfim, embalagem é algo realmente que a gente considera extremamente importante. Fotografias e pôsteres, né, tem o pessoal de manhã falou um pouco sobre isso também. Obras de arte, instrumentos musicais, material impresso. Produtos que normalmente têm um peso muito abaixo, né? Produtos, vamos pegar um exemplo, vai. Eu tinha um cliente que ele exportava baldes de plástico. Inclusive, o gerente de exportação foi meu professor na faculdade. Ele me falou o seguinte: Marcelo, eu quero criar um conceito, como eu estou mandando muitos baldes de plástico para a África, eu vou tentar vender água mineral junto, que eu vou botar dentro dos baldes por causa da cubagem. Eu disse, não, calma, não é bem assim. Porque a cubagem, realmente, ela pode ser um fator que pode até mesmo inviabilizar uma venda. O que seria esse processo como um todo? Nós temos que pegar um produto, deixarmos ele uma embalagem que seja extremamente segura e, ao mesmo tempo, nós temos que tomar um cuidado para que um produto que, normalmente, ele tem o peso de 3 quilos, no referencial de cubagem, ele não se torne, sei lá, uma caixa de 15 quilos e aí, realmente, o frete inviabiliza completamente a venda. Então, esse detalhe também nós podemos ajudar. Como eu falei no início da minha conversa, a nossa venda hoje é uma venda realmente consultiva e a gente tem que evoluir, precisamos realmente enxergar o processo de venda de uma forma muito mais ampla. Aqui eu trago detalhes também de informações que envolvem a questão de importação e exportação. Hoje, o DRE e o DSE estão realmente dentro de um processo como um todo. Normalmente, no passado recente, se utilizava muito o despachante aduaneiro nesses processos. Hoje, já não existe mais essa necessidade, em função de toda a agilidade de um processo de exportação, ou até mesmo de importação. Nós temos a chegada agora da DIR, né, que é um processo relativamente novo. Para vocês terem uma ideia, no passado, também recente, isso vamos falar de 12, 14 meses atrás, qualquer chegada de mercadoria no Brasil, além da tributação de aproximadamente 91%, 92% sobre o valor declarado do produto, ele não poderia ser um produto nacionalizado em função do regramento alfandegário. Hoje já é possível fazer isso. A tributação, obviamente, continua a mesma, porém, ele já pode ser nacionalizado, o que é uma excelente notícia, por exemplo, para quem trabalha com pequenas peças para ajuste de máquinas aqui na área industrial. Então, isso é uma excelente notícia também. Também a questão de regulamentação, né? Cada vez mais os processos estão avançando no sentido de que a tecnologia ela vai estar sempre presente, ou seja, a nossa Receita Federal hoje ela tem um controle absoluto sobre os processos. No caso específico da FedEx, os próprios funcionários da empresa cuidam de toda a parte, toda a dinâmica de liberação também, ou seja, nós temos um processo extremamente rápido, muito rápido mesmo, e um processo que hoje tem um custo zero para as empresas, ou seja, cada vez mais as empresas estão buscando alternativas que sejam a solução mais rápida com menos custo. Então, esse controle realmente funciona muito bem. Eu não sei como é que está meu tempo aí. Bom, tá, ok. Bom, gente, para quem trabalha em vendas é desafiador não falar muito, né? Então, estou me controlando aqui também. Vamos embora. A parte de importação, tá?
Continua proibida a importação pelo modal expressos de bens para fins de comercialização. Ou seja, quando a gente fala do mercado expresso, obviamente, vou pegar um exemplo assim bem simples, tá? Eu sou dono de uma empresa aqui em Caxias que trabalha com telefones celulares. Aí eu descubro assim, um insight. Parei um pouquinho, eu vou começar a comprar iPhone lá em Miami e vou vender aqui, porque imagina, lá em Miami é muito mais barato. Não é assim que funciona, gente, é completamente diferente. Existe uma tributação extremamente alta, um controle de entrada de mercadorias. Quer dizer, cada vez mais o processo, se ele for feito da forma correta, a certeza que eu tenho, e a certeza absoluta, de que o resultado lá na frente vai ser muito, muito interessante. No caso do DRE também, né, eu estou trazendo uma informação, essa informação eu trouxe no slide anterior, mas esse limite, hoje, ele foi ampliado para $10.000, é muito interessante isso. Daqui a pouco, se pela característica do produto, a empresa necessitar não da emissão de DRE, e sim de a emissão de um ADUI, também nós podemos fazer isso, é feito pela FedEx ou por qualquer outra empresa. Mas, de qualquer forma, assim, é um grande facilitador hoje em termos assim, de leitura de processo. O processo fica muito mais rápido, fica muito mais claro para quem está manuseando a parte operacional. Eu posso garantir para vocês que, nesse momento, um processo de exportação convencional que há 7, 8 anos atrás se precisaria de 3 a 4 pessoas, hoje uma pessoa faz tranquilamente a partir desses novos modelos de tecnologia. Vou falar um pouco sobre o mercado global também, tá? Essas são algumas informações que eu fiz uma pesquisa rápida, né, com relação a uma pesquisa da própria Apex, com a PayPal e a Nielsen Consultoria. Veja como esse dado é interessante, né? Hoje nós falamos de 16 milhões de pequenas e médias empresas, porém só 20 mil exportam. Realmente, veja o mercado que se tem à nossa frente, né? E também essas pequenas e médias empresas contribuem com mais de 1/4 do PIB, porém menos de 1% do que é exportado pelo Brasil. Quer dizer, o Brasil continua realmente sendo um país que exporta commodities, né? Isso é muito bom, claro, a nossa balança comercial ela tem os altos e baixos. Os nossos desafios são extremamente grandes. Nós tínhamos um dólar há 6 semanas atrás, 4,20, hoje, se eu não me engano, 13,72. Né? Eu estou indo para os Estados Unidos daqui a alguns dias, estou de olho no dólar. Então, assim, nós precisamos cada vez mais estarmos muito atentos a essas oportunidades, né? E eu tenho certeza absoluta, se eu conseguir gerar um insight de negócios para algum de vocês que está aqui dentro hoje, valeu muito a pena ter trazido esse material para vocês fazerem essa análise. Aqui eu falo de questões específicas, né, e de mercados, né, dentro dessa abordagem de enxergarmos assim, o mundo como uma grande oportunidade e separando aqui em mercados. Tá? Por exemplo, a gente fala lá no Dia dos Solteiros nos Estados Unidos, Dia dos Solteiros comemorado na China no dia 11 de novembro. Imagina o potencial de compra que se tem na China em uma data específica dessas. Né? Que produto eu tenho? Será que o meu produto se encaixa especificamente com essa referência de datas, esse momento de venda? Gente, existe mercado para tudo, né? De novo, eu usei o exemplo do sapato vegano, que para mim era algo fora da curva e é um case de excelente sucesso. Eu trabalho com empresas, para vocês terem uma ideia, que exportam biquínis, moda fitness. Eu até sugeri uma ideia, né? Eu não entendo muito de design, né? Eu sou um zero à esquerda, mas eu sugeri para um cliente nosso que ele colocasse uma bandeira do Brasil em alto relevo nessas mercadorias de moda praia, e aí fiquei acho que uns 5, 6 meses sem conversar com o pessoal, voltei lá, e a diretora da empresa me disse: Marcelo, eu preciso te dar um presente, tu não imagina o sucesso que está fazendo essa ideia da etiqueta, porque a bandeira brasileira lembra muito, assim, casos de praia, o pessoal gosta disso no exterior. Então, assim, são pequenos detalhes que às vezes estão na nossa frente e nós não temos a ideia de o quanto a gente pode ter um bom resultado com isso também. Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha,
China e Austrália são 130 milhões de consumidores fazendo compra online. É mais ou menos o que o Marcos falou anteriormente também, movimentando em torno de 307 bilhões de dólares. Gente, isso é um belo mercado. Existem empresas que também hoje estão trabalhando com exportação de cachaça. Cachaça. Desde que se realmente busque informações adicionais sobre a legislação do país de destino, né, o álcool ele é um produto que tem um controle diferenciado, mas não desistam. Ah, Marcelo, eu trabalho aqui com cosméticos. Eu sei que a América do Norte é muito crítico para a entrada de cosméticos. Sim, mas qual é o tipo de produto que tu usa? Tem componente químico? Não tem? Porque hoje os cosméticos são visto fora do Brasil, principalmente o cosmético brasileiro, como algo que liga a um produto natural, ou seja, é muito, muito bem-vindo, é aceito em vários mercados. Quer dizer, eu podia citar de novo vários exemplos, mas eu acho que é importante a gente entender exatamente o tamanho dessas oportunidades. Bom, eu trago aqui algumas informações sobre a movimentação de empresas brasileiras. Né? 2013 a gente fala de 1,5 bilhões de reais e agora 2018 deverá atingir 4 bilhões. Né? Então, assim, os principais destinos, Argentina, Colômbia, o pessoal falou de manhã, aqui América do Sul, Estados Unidos, Austrália, Portugal e Angola. Esses mercados, gente, Portugal e Angola, por exemplo, as novelas brasileiras são muito famosas, né? O pessoal gosta muito, eles linkam muito o Brasil às novelas. Então, produtos que são utilizados nas novelas, o pessoal compra muito. Exatamente isso. Então, assim, de novo, é importante estar bem atento com relação a isso, porque pode ter algo muito bom nesses mercados também. Irlanda e Austrália, veja, olha que dado importante, 78% da população maior de 18 anos tem acesso à internet e fazem compra online. Agora a questão da China, né? 32% dos chineses, ou seja, 400 milhões de pessoas disseram ter importado produtos nos últimos 2 anos. Crescimento de 6%. Gente, um crescimento de 6% na China é algo assim muito interessante mesmo. Bom, a minha parte era isso, eu procurei se sintetizar de uma forma muito objetiva, de novo. Eu não tenho muito hábito de falar em público, apesar de ser uma pessoa da área de vendas, mas eu estou muito agradecido pela oportunidade e quero dizer para vocês que podem contar tanto comigo quanto com a minha empresa na questão de suporte nessa área de comércio exterior. Eu tenho algumas ideias também de questão de processos de mudança de conceito, que é bem mais amplo do que isso. Provavelmente nós precisaremos de mais uns 3 ou 4 seminários para falar sobre margens com relação a vendas diretas, vendas para distribuidor ou vendas diretas, que é uma outra mudança de conceito. Eu, particularmente, já estive tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, visitando empresas para falarmos sobre isso, em nome da FedEx, que é um conceito bem diferente, no qual a empresa pode, aos poucos, diminuindo a utilização de um warehouse próprio no destino e sair com o produto numa venda direta do Brasil. Isso é um case muito legal. Eu tive já pelo menos uns 2 ou 3 casos nesse meu curto tempo de FedEx, esses 24 anos que eu estou na empresa, e também que eu recebi um reconhecimento da empresa lá nos Estados Unidos com relação a um projeto que nós fizemos com uma empresa lá de Las Vegas, que eu estive também com o pessoal lá. A gente conseguiu, de uma certa forma, mudar um pouco o conceito do processo de venda, que tem a ver também com um modelo diferente de e-commerce, que é um aumento da margem de venda do produto individual. Mas é um assunto que tem uma complexidade um pouco maior, a gente pode marcar num outro momento. O Marcos me chama, me paga um café e a gente conversa sobre isso. Tá bom, gente? Muito obrigado, viu?